Bom dia, galera. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal que vai fazer a prova do Enem. Vamos dar continuidade à nossa história de Brasil República após o governo João Goulart, que durou apenas menos de 3 anos. Agora a gente vai falar sobre como foi esse golpe civil-militar ou revolução de 1964. 31 de março deu o andamento da situação do golpe. E em 1º de abril, que não era o dia da mentira, caiu a ficha no cérebro de todos os brasileiros que a partir daquela data de 1º de abril, quem daria as cartas a partir daquele momento seriam os militares. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou professor de História, pós-graduado em História da África. Estou fazendo vários vídeos no YouTube para ajudar o pessoal do Enem a fazer essa prova que está vindo agora em 2021. Espero que vocês sejam bem-sucedidos. Vamos lá com mais uma videoaula falando sobre esse momento conturbado na nossa história republicana. Então, quem participou desse golpe? Quando a gente fala golpe civil-militar, ou seja, não foram só os militares que deram esse golpe. A população civil também clamou para que os militares ficassem no poder. Ou seja, a elite, uma grande parte dos militares, a própria imprensa, o Carlos Lacerda, a própria Igreja Católica, agora com a nova pesquisa de uma pós-graduanda da faculdade da Unirio, também a Assembleia de Deus, também a Igreja Evangélica também participou e foi convivente nesse golpe civil e militar, né? A Marcha de Deus pela Família e pela Liberdade, para tentar conter o avanço do comunismo na América Latina e aqui no Brasil, né? Áreas de comunismo se perdurava, né, nesse momento da Guerra Fria no mundo inteiro, e o medo norte-americano que a América Latina, principalmente o Brasil, se tornasse uma república socialista aos moldes da União Soviética naquele período. A gente está falando do período da Guerra Fria, a gente está falando do período da Revolução Comunista na década de 50, a gente está falando da Guerra da Coreia em 1953, a gente está falando da Revolução Cubana com Che Guevara, que está tirando do poder o ditador Batista, né? Che Guevara e Fidel Castro, com a Revolução Socialista, alinhamento com a União Soviética, a União da República Socialista Soviética, né? Todo o leste europeu, parte da Europa está se tornando socialista, está se tornando país satélite da União Soviética, da Rússia. Então tudo isso vem à tona nesse momento e nós ficamos imbuídos, né, dessa atmosfera internacional aqui dentro do Brasil, né? Então esse golpe, o que seria esse golpe? É retirar do poder quem estava no poder, ou seja, João Goulart, né, se diz que foi taxado como comunista, trabalhista, foi taxado como comunista, e tirar o poder e colocar os generais do exército, né, com a ajuda dos Estados Unidos, ou seja, a embaixada norte-americana aqui no Brasil tem toda uma estrutura institucional do governo Lyndon Johnson, depois do governo John Kennedy, para impedir o avanço comunista aqui no Brasil, né? Vai haver a quebra que a gente fala dentro da história, a quebra da ordem institucional, a ruptura, né? Se fala-se em discussão historiográfica se foi golpe, se foi revolução, se foi golpe, porque o golpe ele tem que vir dentro das próprias pessoas que estão dentro da instituição. Então isso não foi golpe, foi revolução, né? Mas se cair na prova do Enem, é golpe civil e militar, não esquecendo dessa situação, desse título. Houve também 31/3, né, a revolta dos marinheiros. Os marinheiros foram reprimidos, que a gente viu na revolta da Chibata, e a gente viu em outros momentos do nosso Brasil República, que a Marinha toda hora estava fazendo um protesto para angariar alguma coisa a seu favor, maus tratos, falta de condição de trabalho, né? Ganhava menos que
que o exército brasileiro, eram discriminados, né? Então esses marinheiros eles se revoltaram justamente diante do golpe civil-militar, dia 31 de 3 de 1964, e foram reprimidos. Eles foram reprimidos pelas forças tanto da própria Marinha e algumas forças policiais do Exército Brasileiro. Ou seja, com essa situação, o governo João Goulart teve que tomar uma posição, né, para que pudesse reprimir essa revolta, mas uma repressão que não fosse tão violenta. Então, João Goulart vai lá através do seu ministro da Marinha, Silvio Mota, que queria a punição dos revoltosos para não quebrar a hierarquia, e João Goulart disse que não. João Goulart foi omisso. João Goulart, não, anistia o pessoal, anistia os marinheiros. Os marinheiros se sentiram mais fortes, né? E com isso, o governo João Goulart adquire uma cisma com o ministro da Marinha, que queria a punição desses marinheiros, né? E aí começa. Aí João Goulart vai discursar um outro momento. João Goulart vai discursar nos sargentos, para vários sargentos, aproximadamente 1000 sargentos no Automóvel Clube do Brasil, né? Ele vai dizer que o governo dele não é comunista. Ele vai tentar convencer esses sargentos do Exército que o seu governo não era um governo comunista, era um governo trabalhista, que era voltado para o povo, que era também voltado para a segurança nacional, projeto de segurança nacional, para desenvolvimento de industrialização, tudo aquilo que alguns militares legalistas queriam naquele momento. Só que ele, em algum momento desse discurso no Automóvel Clube do Brasil, ali no centro do Rio de Janeiro, ele começou a levantar o tom, ele começou a colocar dizendo que a elite era culpada, os empresários eram culpados pela situação de crise, de inflação alta que o país estava vivendo. Em certa razão, sim, mas isso não agradou essa parte desses sargentos no qual ele estava fazendo esse discurso. Ou seja, mais uma cisma em cima do governo João Goulart, né, agora com os militares do Exército, de que ele não seria um bom governante para o país, ou seja, que a única forma seria de retirá-lo do poder. E com isso, a marcha de Deus pela família e pela liberdade saiu em pleno vapor, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Essa marcha de Deus pela família e pela liberdade angariou a elite, parte da imprensa, Igreja Católica, Igreja Evangélica também. Agora, como falei, o pessoal da Assembleia de Deus também estava nessa marcha, porque o cristianismo estava com medo do avanço do comunismo aqui no Brasil, que o comunismo era taxado de que usurpava as terras. A igreja era e é uma grande detentora de terras, então havia um medo, um temor muito grande do comunismo aqui, e a igreja ser perseguida, reprimida e perdesse suas terras. A elite ficou com medo da reforma rural, né, que poderia acontecer no governo comunista aqui, ou seja, eles perderiam suas terras e não teriam os seus bens devolvidos, né? E tudo isso agitava a sociedade, a imprensa estava com medo, um temor de ser reprimida também por esse comunismo que está à tona aqui através da figura de João Goulart e de toda a sua política. E não era nada disso, mas o terror foi muito grande, o medo foi tão grande desse propósito de avanço comunismo aqui no Brasil, que chegou o momento em que parte das tropas de Olímpio Mourão, lá em Minas Gerais, vieram a 25 quilômetros por dia. O comandante do 2º Batalhão de São Paulo, Almarir Cruel, que ligou para João Goulart dizendo: ou você abandona essas práticas comunistas ou nós vamos tirar você do poder. Ameaçou, e as tropas também aqui do Rio de Janeiro estavam meio que confusas. Os legalistas queriam que
manter a ordem institucional, constitucional, ou seja, manter João Goulart no poder. Outra parte dos militares da ESG e dos mais radicais que ele deveria sair sim do poder porque ele é comunista, ele tá com um propósito comunista dentro do seu governo e ele deveria ser retirado do poder. Então havia toda essa discussão dentro das Forças Armadas. Então essa marcha pela liberdade, pela família, também foi um propósito dessa elite conservadora, da elite tradicional, da imprensa, da igreja e de outros partidos militares que já não aguentavam mais a quantidade de inflação, o temor e o medo do avanço do comunismo no Brasil fez com tudo isso que acontecer, fez que isso tudo acontecesse. E esse golpe militar e civil contou com nosso parceiro da Guerra Fria, que era os Estados Unidos, com a Operação Brother Sun. Ou seja, o que foi essa Operação Brother Sun? Se isso cair no Enem, vocês já sabem. Vários navios fuzileiros com grande quantidade de armamento, com grande quantidade de fuzileiros, vieram dos Estados Unidos através do oceano para dar apoio militar, logístico, a que acontecesse alguma resistência do governo federal em relação ao golpe militar. Ou seja, ou João Goulart saía, ou havia uma guerra civil aqui, na qual ele sairia derrotado com certeza. Então não havia uma saída para João Goulart e todo o seu governo, a não ser que ele renunciasse. Não, ele não queria, os golpistas não queriam só que ele renunciasse, que ele saísse do governo e saísse do país. Então esse golpe foi articulado pelos militares, principalmente os do Exército, né, não em concordância com o Exército Brasileiro numa forma geral, que a gente vai ver no golpe mais adiante, que alguns militares foram perseguidos, torturados e mortos. Então não foi na sua totalidade o Exército Brasileiro que apoiou o golpe, não foi na sua totalidade que a Aeronáutica apoiou o golpe, não foi na sua totalidade da Marinha que apoiou o golpe, mas a grande maioria, as grandes cabeças pensantes e a grande parte das altas patentes apoiaram o golpe militar. Então esse golpe foi dado, João Goulart viajou para Brasília para tentar articular com os militares legalistas para ver se continha o avanço do golpe militar, mas aí já era tarde demais. Ele, já em 4 de abril de 1964, ele sai de Brasília, vai para o Rio Grande do Sul, e a 4 de abril de 1964 ele vai se exilar no Uruguai, né? Nesse golpe houve mortes, houve resistência? Não, apenas 2 estudantes foram mortos lá em Recife, Pernambuco. Logo depois, no outro dia 2 de abril, a União Nacional dos Estudantes, que tinha cunho desenvolvimentista, nacionalista, e que, segundo os militares, a União era comunista, ela foi adentrada por alguns militares do Exército, tocaram fogo, quebraram tudo, e a UNE começa a ser perseguida. Os movimentos de esquerda, os sindicatos começam a ser perseguidos, os militares que não apoiaram a Revolução começaram a ser perseguidos por esses militares que entraram no Exército, tomaram o poder para si, né? Então, essa junta militar ela vai tomar posse do governo federal pelo cunho do presidente do Senado, Auro Moura de Andrade. Gravem bem esse nome. Quem colocou o cargo vago numa sessão extraordinária nas 2 horas da madrugada do dia 1º de abril de 1964 foi o presidente do Senado, Auro Moura de Andrade, ou seja, a presidência da República Federativa do Brasil está vaga, ou seja, alguém tem que tomar a posse, né, dessa presidência da República. E essa presidência da República vai ser tomada pelos militares através da junta militar, e o nosso primeiro presidente dessa República dos Generais, né, o que vai acontecer, esses 5 generais que vão governar o país durante 21 anos, vai ser uma junta militar. O primeiro governo vai ser
o general Humberto Castelo Branco, aquele mesmo que eu falei para vocês lá da época de Getúlio Vargas, que já estava articulando junto com os outros generais, com outros oficiais de alta patente do Exército, articulando o golpe, que seria dado já na década de 50 com o governo Getúlio Vargas, que depois passaria para o governo Juscelino, finalmente João Goulart, e agora sim o golpe ele é estabelecido, concretizado através dessa junta militar do pessoal da ESG, que é um pessoal, esses generais da ESG, a Escola Superior de Guerra, eram os militares do Exército mais conceituados, eram os caras técnicos, militarizados, tinham um QI mais avançado, que depois vai ser substituído pelo uma junta militar mais radical, mais em poder de extremismo, de conservador, que vai começar a perseguir, torturar, matar qualquer inimigo, entre aspas, ou não, do governo federal. Então a gente vai ver isso com mais clareza através de outras aulas, de outras videoaulas, como vai ser esse tipo de perseguição, tortura, morte, etc. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana, estudem, guardem esses nomes que eu falei para vocês, guardem essa revolta dos marinheiros, guardem a coisa do Olímpio Mourão, que saiu com as tropas de Minas Gerais, com apoio de outros batalhões de forças de São Paulo e Rio de Janeiro. Guardem que esse golpe já está em andamento desde a década de 50, guardem na mente de vocês que os Estados Unidos teve um apoio diretamente ligado ao golpe e na continuidade desse golpe. E coloque na cabeça de vocês que esse presidente do Senado, Auro Moura de Andrade, foi o que colocou na madrugada, nas escuras, a presidência do governo da República Federativa do Brasil vago. Então, um abraço a todos, um bom dia, uma boa semana, estudem, até um próximo vídeo.